Existe uma especiaria que tem protegido os cérebros humanos por 4.500 anos. Um composto tão eficaz que pesquisadores da UCLA provaram que ele atravessa a barreira hematoencefálica e se liga diretamente às placas que estrangulam os neurônios. Em 2018, um ensaio clínico mostrou que ele melhorou a memória em 28% e reduziu visivelmente a patologia de Alzheimer em exames cerebrais. E o establishment médico declarou-o como um conto de advertência. Eles realizaram um ensaio que falhou com uma formulação não absorvível e seguiram em frente. A ciência nunca parou de funcionar. Eles apenas pararam de procurar. O arquivo se abre em 1991 em um conjunto de 28 aldeias a 30 quilômetros de Nova Delhi. F.J. Chandra ocupava 2 cargos que lhe davam um ponto de vista único. Como médico e epidemiologista na Universidade de Pittsburgh, ele entendia como os americanos envelheciam. Como pesquisador no Centro de Pesquisa sobre Envelhecimento em Nova Delhi, ele entendia como os indianos envelheciam e algo nos números não batia. A região chamava-se Balabar, um bloco agrícola no distrito de Faridabad, Haryana. Estradas empoeiradas, famílias de agricultores, pais idosos morando com seus filhos, não depositados em instalações. Chandra e sua equipe inscreveram 5.126 indivíduos de 55 anos ou mais. Eles desenvolveram instrumentos que os pesquisadores ocidentais nunca precisaram. O exame do estado mental em Hindi, adaptado para falantes de Hindi analfabetos. A escala de habilidades cotidianas para a Índia, projetada para medir a função em pessoas que nunca haviam preenchido um cheque ou usado um telefone. O que eles descobriram nos 8 anos seguintes remodelaria uma questão que assombrava a pesquisa sobre o Alzheimer por décadas. Em adultos de 65 anos ou mais, a prevalência de Alzheimer mediu apenas 0,7%. A equipe comparou seus dados com os do Vale de Monongahela, Pensilvânia, uma comunidade de classe trabalhadora semelhante com uma distribuição de idade semelhante. A taxa de incidência americana era de 17,5 por 1.000 pessoas ano. A taxa indiana era de 4,7 por 1.000 pessoas ano, quase 4 vezes menor. Isso não foi uma peculiaridade estatística. Esta era uma das taxas de Alzheimer documentadas mais baixas do mundo. Chandra não atribuiu a proteção a nenhum fator único. Em entrevistas à BBC, ele apontou para níveis de colesterol muito mais baixos em Balabgar do que nas populações americanas. Ele apontou para a dieta vegetariana com baixo teor de gordura, a alta atividade física, a obesidade virtualmente inexistente, as fortes estruturas de apoio familiar, a menor frequência do alelo. A APOE4, a variante genética mais fortemente associada ao risco de Alzheimer. Chandra disse aos repórteres que eles tinham o palpite de que as taxas aqui seriam mais baixas. Ele disse que tudo leva a um corpo feliz e a uma mente feliz e, esperançosamente, a um cérebro feliz. Mas aqui está o que Chandra não disse. Ele nunca mencionou a cúrcuma. Ele nunca sugeriu que a especiaria dourada que esses aldeões misturavam em sua comida todos os dias pudesse estar protegendo seus cérebros. Uma revisão crítica posterior observaria explicitamente que a dieta não foi considerada como parte do estudo. Os dados de Balabgar levantaram uma questão profunda, mas não a responderam. A proteção era real. O mecanismo era desconhecido. A 3.000 quilômetros de distância, em uma universidade construída nas colinas acima de Los Angeles, 2 pesquisadores leriam os mesmos números e fariam uma pergunta inteiramente diferente. Gregory Cole e Sally Fauci não estavam procurando por cúrcuma. Eles estavam procurando por um composto que pudesse fazer o que nenhum medicamento para o Alzheimer jamais fizera: atacar a doença de múltiplas direções ao mesmo tempo. Cole era professor de medicina e neurologia na UCLA e diretor associado do Centro de Alzheimer. Fauci era professor em residência no Departamento de Neurologia, juntos. Eles passaram anos estudando o Alzheimer sob uma lente específica dano oxidativo e inflamação. 2 processos que aceleram com a idade. 2 processos implicados em quase todas as doenças neurodegenerativas. A maioria dos medicamentos para Alzheimer visava uma única via: reduzir a inflamação ou limpar as placas amiloides ou proteger contra a oxidação. Um mecanismo, um medicamento, uma esperança de que seria suficiente. Cole e Fauci queriam algo diferente. Eles buscaram compostos que pudessem atingir vários alvos simultaneamente. E nessa busca, a curcumina, o principal composto ativo da cúrcuma, saltou aos seus olhos. Era anti-inflamatória. Era antioxidante. E pesquisas emergentes sugeriam que ela também poderia ser anti-amiloide, capaz de interferir nos agregados proteicos que estrangulam os neurônios nos cérebros com Alzheimer.
Cole descreveria mais tarde o momento para a Chemical and Engineering News. Ele disse que eles pensaram: uau, a curcumina não é apenas um antioxidante e um anti-inflamatório, mas também pode ser um medicamento anti-amiloide. 3 mecanismos em um único composto. E, ao contrário dos produtos farmacêuticos sintéticos, este composto tinha um registro de segurança de 4.500 anos. Resíduos de cúrcuma foram encontrados em panelas e dentes humanos em Pharma, Índia, datados de 2.500 a.C. a 2000 a.C. Bilhões de pessoas a consumiram. O perfil de segurança não era teórico. O estudo de Balabgar não havia examinado a dieta. Mas Cole e Fauci sabiam o que os indianos comiam. Eles sabiam que a cúrcuma aparecia em quase todas as refeições. E eles começaram a se perguntar se a proteção que Chandra havia documentado poderia estar escondida à vista de todos no pó dourado que deixava o curry amarelo. Fauci, segundo relatos, começou a comer curry 4 vezes por semana. Mas a convicção pessoal não é ciência. A ciência exige provas. Em 2001, Fauci fez uma previsão que levaria quase 2 décadas para ser justificada. Ela disse acreditar que a curcumina faria 3 coisas importantes: desencadear a remoção da amiloide já presente, reverter o dano oxidativo que contribui para a perda de memória e reduzir as substâncias tóxicas associadas à inflamação crônica. Previsões são fáceis. A prova exige camundongos, depois humanos e, então, algo que ninguém antecipou: resolver um problema escondido dentro da própria molécula. O artigo apareceu no Journal of Neuroscience em 1º de novembro de 2001. O título era clínico: A especiaria do curry, curcumina, reduz o dano oxidativo e a patologia amiloide em um camundongo transgênico com Alzheimer. As implicações não eram. A equipe de pesquisa, Lim, Xu, Yang, Beach, Fauci e Cole, tinha feito algo que nunca havia sido demonstrado. Eles alimentaram com curcumina camundongos geneticamente modificados para desenvolver a patologia de Alzheimer, e a patologia retrocedeu. O dano oxidativo diminuiu, as placas amiloides diminuíram. No cérebro de um camundongo, a curcumina funcionou. Mas havia um problema que ninguém havia resolvido: a barreira hematoencefálica, uma das fronteiras mais protegidas do corpo humano, impede a entrada da maioria das moléculas no cérebro. Isso é protetor. Ela mantém toxinas e patógenos do lado de fora, mas também torna a entrega de medicamentos quase impossível se a curcumina não conseguisse atravessar essa barreira. Os resultados em camundongos não significariam nada. Em fevereiro de 2005, a equipe publicou sua resposta no Journal of Biological Chemistry. Eles injetaram curcumina diretamente na artéria carótida de camundongos transgênicos idosos. Então, eles examinaram os cérebros sob imagens fluorescentes. Os camundongos tratados mostraram placas brilhantemente marcadas. Os controles não tratados não mostraram nenhuma. A curcumina havia atravessado a barreira hematoencefálica e não apenas passado por ela. Ela se ligou diretamente às próprias placas amiloides. Os pesquisadores podiam vê-la brilhando onde as placas existiam. Pense na barreira hematoencefálica como um segurança em um clube exclusivo. A maioria dos medicamentos é barrada na porta. A curcumina entrou, encontrou os encrenqueiros e grudou neles como um corante de rastreamento. Os números mecanísticos foram igualmente impressionantes. A curcumina inibiu a agregação da beta-amiloide como um IC50 de 0,8 micromolar. Ela desagregou fibrilas existentes como um IC50 de 1 micromolar. Ela não apenas preveniu o dano, ela o reverteu. Os camundongos estavam protegidos. O mecanismo foi provado. A barreira foi atravessada. Tudo apontava para um dos avanços mais importantes no Alzheimer em décadas. Então vieram os ensaios em humanos e tudo desmoronou. O ano era 2012. John Ringman, um neurologista da UCLA, estava conduzindo o primeiro grande ensaio em humanos. 36 pessoas com doença de Alzheimer de leve a moderada tomaram o complexo de curcumina C3, um extrato padronizado em doses de 2 ou 4 gramas diários por 24 semanas. A equipe que havia provado que a curcumina funcionava em camundongos estava prestes a provar que funcionava em humanos. O resultado do ensaio foi devastador. Eles relataram que foram incapazes de demonstrar evidência clínica ou bioquímica de eficácia. Nenhuma melhora, nenhuma desaceleração do declínio, nada. Mas enterrada nos dados estava uma descoberta que explicava tudo. Os níveis plasmáticos de curcumina atingiram apenas 7,32 nanogramas por mililitro. Quase nada havia chegado à corrente sanguínea. A curcumina que eles deram aos pacientes mal estava sendo absorvida.
A molécula que atravessou a barreira hematoencefálica em camundongos nunca estava chegando ao sangue em humanos. A curcumina padrão, conforme se descobriu, é menos de 1% biodisponível. Aproximadamente 75% é excretada nas fezes. A meia-vida em humanos é inferior a 5 minutos. Após o consumo de 2 gramas de curcumina isolada, os níveis séricos são indetectáveis ou muito baixos. O composto funcionava, a entrega não. E então veio o golpe final. Em 2017, um artigo marcante apareceu no Journal of Medicinal Chemistry. Nelson, Walters e Polly classificaram a curcumina como um composto PAINS, um composto de interferência em múltiplos ensaios, e um IMPS, uma panaceia metabólica inválida. Eles argumentaram que a curcumina causava falsos positivos em testes laboratoriais por meio de interferência fluorescente e ligação proteica não específica. Eles observaram que nenhum ensaio clínico duplo cego, controlado por placebo, da curcumina havia sido bem sucedido. Eles citaram pelo menos 15 retratações desde 2009. Michael Walters, da Universidade de Minnesota, deu o verdito: a curcumina é um conto de advertência. A comunidade de pesquisa seguiu em frente, mas as razões para o abandono não foram puramente científicas. Considere a economia. A curcumina não pode ser patenteada. É um composto natural com 4.500 anos de uso documentado. A aprovação de medicamentos pela FDA custa entre 1 e 2,6 bilhões com um cronograma de 10 a 15 anos. A taxa de sucesso é de aproximadamente 12%. Sem proteção de patente, nenhuma empresa farmacêutica pode recuperar esses custos. O mercado de medicamentos para o Alzheimer em 2024 foi avaliado entre 5 e 8 bilhões, projetado para atingir 13 a 32 bilhões até 2033. O mercado total de suplementos de curcumina valia aproximadamente 93 a 127 milhões de dólares. Eles realizaram um ensaio fracassado com uma formulação não absorvível e declararam a pesquisa um beco sem saída. Eles citaram a crítica PAINS para descartar décadas de trabalho mecanístico. Eles financiaram mais de 150 milhões de dólares em pesquisa básica nos Institutos Nacionais de Saúde, mas a maior parte foi para estudos laboratoriais, não ensaios de fase 3 com formulações biodisponíveis. Eles passaram para medicamentos sintéticos patenteáveis, enquanto a solução permanecia escondida à vista de todos. Uma equipe de pesquisa não desistiu. Eles fizeram uma pergunta diferente: e se a molécula estivesse certa, mas a entrega estivesse errada? Gary Small estudava memória e envelhecimento na UCLA por décadas. Como diretor do Centro de Longevidade, ele entendia que compostos promissores falham por muitas razões e que o fracasso em uma formulação não significa o fracasso do composto em si. O ensaio Ringman usou curcumina padrão. Small usaria algo diferente. A teracurmina não é pó de curcumina misturado em uma cápsula. É curcumina processada em nanopartículas coloidais, esferas microscópicas que aumentam dramaticamente a absorção. Estudos comparativos mostraram que a biodisponibilidade alcançada foi de 27 a 40 vezes maior do que os extratos de curcumina padrão. Esta não era a mesma molécula que falhou em 2012. Esta era a curcumina projetada para realmente atingir a corrente sanguínea. O estudo de Small inscreveu 40 adultos de 50 a 90 anos com queixas leves de memória. Os sinais de alerta precoce que frequentemente precedem o diagnóstico de Alzheimer. Metade recebeu 90 mg 2 vezes ao dia. Metade recebeu placebo. O ensaio durou 18 meses. Duplo cego controlado por placebo, o padrão ouro. Os resultados apareceram no American Journal of Geriatric Psychiatry em 2018. As pontuações nos testes de memória melhoraram 28% no grupo da curcumina em comparação com o placebo. A atenção melhorou significativamente. Quando os pesquisadores realizaram exames de PET scan nos cérebros dos participantes, encontraram algo notável: menos acúmulo de amiloide e tau na amígdala e no hipotálamo daqueles que tomaram curcumina. Este foi o primeiro ensaio em humanos a demonstrar tanto a melhora cognitiva quanto a redução visível na patologia do Alzheimer. Small foi cauteloso em sua interpretação. Ele disse que a maneira exata como a curcumina exerce seus efeitos não é certa, mas pode ser devido à sua capacidade de reduzir a inflamação cerebral, que tem sido ligada tanto à doença de Alzheimer quanto à depressão maior. As descobertas não pararam por aí. Em 2025, Wang Li e colegas da Universidade de Qingdao publicaram uma meta-análise de 9 ensaios clínicos randomizados controlados envolvendo um total de 501 indivíduos.
As conclusões foram claras. A curcumina melhorou significativamente a função cognitiva global. A dose ideal foi de 0,8 gramas por dia. A duração mínima para efeitos mensuráveis foi de 24 semanas. E os benefícios foram mais pronunciados em participantes com 60 anos ou mais. O fracasso de 2012 não foi um fracasso da curcumina, foi um fracasso da formulação. Quando os pesquisadores resolveram o problema da entrega, a promessa que cintilou nos cérebros de camundongos por 2 décadas finalmente se acendeu nos cérebros humanos. A molécula que os antigos indianos cozinhavam em sua comida, que os pesquisadores da UCLA perseguiram por 30 anos e que os críticos descartaram como um conto de advertência funcionou. Sempre funcionou, só precisava chegar ao cérebro. A cúrcuma é um rizoma amarelo-dourado aparentado ao gengibre. Você quase certamente já a viu. Pó amarelo alaranjado brilhante no corredor de especiarias ou raízes frescas que parecem o primo menor e de cor mais vívida do gengibre. A curcumina é o seu principal composto ativo, compreendendo cerca de 3 a 8% da cúrcuma em peso. Aqui está a matemática que importa. Uma colher de chá de cúrcuma em pó contém aproximadamente 200 mg de cúrcuma, rendendo apenas 6 a 16 mg de curcumina. A ingestão dietética média indiana gira em torno de 2 a 2,5 gramas de cúrcuma diariamente, fornecendo aproximadamente 60 a 130 mg de curcumina. As doses dos ensaios clínicos usaram de 500 a 2.000 mg de extrato padronizado. A lacuna entre comer curry e atingir doses terapêuticas é significativa. Mas existe uma ponte. Em 1998, G. Chobha no St. John's Medical College em Bangalore descobriu que a piperina, o composto que torna a pimenta do reino picante, aumenta a biodisponibilidade da curcumina em 2000%, 20 vezes. Funciona inibindo o metabolismo hepático que normalmente decompõe a curcumina antes que ela possa ser absorvida. A culinária indiana tradicional frequentemente combina cúrcuma com pimenta do reino. Isso pode não ter sido um acidente. As formulações biodisponíveis usadas em ensaios de sucesso: teracurmina, longvida, meriva, B. CM95 e curcumin não são equivalentes ao tempero de cozinha. São sistemas de entrega projetados. Estão disponíveis em lojas de produtos naturais e online. Eles não são regulamentados como medicamentos, o que traz as precauções necessárias. A curcumina é geralmente bem tolerada em doses de até 8 gramas por 2 meses. A Organização Mundial da Saúde define a ingestão diária aceitável em 0 a 3 mg por quilograma de peso corporal, mas a curcumina interage com anticoagulantes como a varfarina e com medicamentos para diabetes. Deve ser interrompida pelo menos 2 semanas antes de uma cirurgia, e o FDA não aprovou a curcumina para tratar o Alzheimer ou qualquer outra doença. Os pesquisadores de Balabgar perguntaram por que uma aldeia indiana quase não tinha Alzheimer. Eles nunca suspeitaram da cúrcuma. Os pesquisadores da UCLA suspeitaram. Eles provaram que a curcumina funcionava em camundongos. Depois a viram falhar em humanos. Então descobriram que a falha estava na entrega, não na química. Em 2018, o problema da entrega foi resolvido. A memória melhorou. As placas cerebrais encolheram. A ciência não está escondida. As formulações existem. A pesquisa está publicada. O que faltava era a conexão entre um estudo de aldeia em 1998, um estudo com camundongos em 2001, um ensaio fracassado em 2012 e um avanço em 2018. Agora você tem. O próximo vídeo explora outro composto escondido à vista de todos. Um que funciona através de um mecanismo completamente diferente. Um que os mesmos pesquisadores da UCLA começaram a investigar. Inscreva-se para acompanhar a ciência antes que ela desapareça em outra explicação satisfatória sobre por que não deveríamos nos dar ao trabalho de procurar.